Olá pessoal, nesse vídeo vou apresentar dados, pesquisas, estatísticas, te mostrando por que optar por uma dieta de comer animais é uma escolha ruim para a sua saúde. Se você acha que uma dieta com carne é boa para a saúde, revise sua ideia e analise as informações que te mostro nesse vídeo. Então vamos começar com a notícia do O Globo. 100 gramas diários de carne vermelha, 100 gramas é muito pouco, aumentam em 19% os riscos de diabetes tipo 2. Um novo estudo do Departamento de Nutrição da Escola de Saúde Pública de Harvard descobriu forte associação entre o consumo de carne vermelha, especialmente processada, e o aumento do risco de diabetes tipo 2, doença que atinge cerca de 350 milhões de pessoas no mundo todo. Os pesquisadores descobriram que 100 gramas diários de carne vermelha estavam associados a 19% de aumento de risco de diabetes tipo 2. E a metade dessa quantidade, ou seja, 50 gramas de carne processada, um cachorro-quente ou 2 fatias de bacon, por exemplo, estava associada ao aumento de 51% nesse caso. As conclusões são do maior estudo sobre o assunto, cerca de 300 mil pessoas acompanhadas desde a década de 70 e publicada nesta quarta-feira no American Journal of Clinical Nutrition. Agora a notícia é da Folha de São Paulo, sobre outro estudo. Consumo elevado de proteínas de origem animal aumenta risco de morte por câncer e diabetes. Repare que no título da notícia fala consumo elevado, mas no corpo da notícia fala o consumo alto e moderado de proteínas também aumentou o risco de complicações e mortes por diabetes. A pesquisa, publicada na revista científica Cell Metabolism, analisou dados da alimentação diária de mais de 6 mil americanos, com mais de 50 anos, acompanhados durante 18 anos. Excluir carne da dieta pode curar diabetes, diz estudo. Cientistas da Faculdade de Medicina e Ciência da Saúde da Universidade George Washington acreditam que o fato de remover a gordura animal pode curar de vez a condição. Eles afirmam que a mudança de dieta pode ser uma alternativa de tratamento para diabetes do tipo 2. O estudo feito com veganos ou vegetarianos mostrou que a dieta diminuiu o HbA1c de forma equivalente aos efeitos causados por medicamentos de controle para pessoas com diabéticos. Então, quer dizer, a pessoa ou toma medicamento para curar da diabetes ou adota uma dieta vegana. Ao redor do mundo, 347 milhões de pessoas sofrem de diabetes, de acordo com a Organização Mundial de Saúde. Eles preveem que, até 2030, esta será a 7ª principal causa de morte. Próxima notícia. Estudo com 150 mil pessoas mostra a relação clara entre o consumo de carne e o desenvolvimento do diabetes tipo 2. Publicado nesta segunda-feira, 17, no periódico médico JAMA International Medicine, um estudo realizado pela Universidade Nacional de Singapura traz novamente à pauta a relação entre o consumo de carne e os problemas de saúde. Comer carne pode aumentar em quase 50% o risco do aparecimento da doença. Para quem consome carne, comer apenas meia porção a mais por dia pode significar um risco 48% maior de desenvolver diabetes do tipo 2, segundo estudo realizado com dados de Harvard. Agora vamos para outro estudo, um estudo francês. Perceba que cientistas em diferentes partes do mundo chegam às mesmas conclusões. A notícia diz: comer carne e laticínios aumenta em até 56% o risco de diabetes tipo 2, segundo um novo estudo. Estudo francês, que acompanhou por mais de 14 anos, mais de 60 mil pessoas, concluiu que comer carne, queijo e outros alimentos ricos em proteína de origem animal aumenta em 56% as chances do desenvolvimento do diabetes tipo 2, coordenado pelo Dr. Guy Fagarazzi, do Instituto Nacional Francês de Saúde e Pesquisa Médica. O estudo foi publicado este mês na revista Diabetologia. Dieta vegetariana e exercícios diminuem o risco de diabetes. E os maiores beneficiados são os negros, que são 2 vezes mais propensos à doença.
A descoberta foi da Loma Linda University, nos Estados Unidos, e publicada no periódico Nutrition, Metabolism and Cardiovascular Diseases. Os resultados mostraram que, se comparados a negros não vegetarianos, os veganos possuem um risco de diabetes 70% menor e ovo-lacto-vegetarianos têm risco 53% menor. De acordo com estudos que mostrei, até mesmo o consumo moderado de carne pode aumentar suas chances de ter diabetes. Se você come carne de forma moderada, você pode ter diabetes e não saber. Atente a essa notícia de novembro de 2014. Mais de 3 milhões de brasileiros não sabem que têm diabetes. Levantamento divulgado pela Federação Internacional da Diabetes. De acordo com o presidente da Sociedade Brasileira de Diabetes, Walter Minicursi, o resultado é alarmante. Se a gente levar em conta, por exemplo, que a diabetes é a maior causa de cegueira, de insuficiência renal e a segunda causa de amputação de membros inferiores, o número é muito preocupante. O nível de gasto público com essa doença é altíssimo, afirma Minicursi, diante do dado de 612 bilhões de dólares investidos mundialmente para despesas da doença entre indivíduos de 20 a 79 anos. Devemos cobrar que o poder público planeje atitudes para esse quadro. Precisamos fazer mais campanhas de alimentação, de detecção da diabetes, de orientação para os detectados, sugere. E qual seria mesmo a medida do governo para melhorar o quadro de saúde pública? O governo retira impostos de todos os tipos de carne, inclusive do foie gras. Todos os tipos de carne, inclusive salsicha, linguiça, mortadela, hambúrguer. Então ele está fazendo é motivar a população a consumir carnes e carnes processadas. Com a retirada de impostos de todos os tipos de carne, o governo espera que o produto tenha o preço reduzido em quase 10%, e que a população, com isso, aumente o consumo. E já que o governo contribui para piorar, olha o que resulta. Mais da metade dos brasileiros tem excesso de peso, segundo pesquisa. Dados são do mais recente levantamento Vigitel, do Ministério da Saúde. Levantamento revelou que 51% dos brasileiros têm sobrepeso. Uma matéria agora do bem-estar, notícia de 2011. Um levantamento do Ministério da Saúde mostra que a participação das carnes na alimentação dos brasileiros cresceu 50%. Somente os embutidos, como a salsicha, tiveram um aumento de 300% no consumo. Agora vamos analisar outro estudo. Muitos falam bacon é vida, só se for a menos. Além do bacon, presunto, salsicha, linguiça, peito de frango ou peru, mortadela e outros produtos apreciados por brasileiros estão na lista dos mais agressivos à saúde. Estudo realizado pela Universidade de Zurique, na Suíça, concluiu que comer carne, especialmente as processadas, pode diminuir a expectativa de vida até pela metade. Carne processada é aquela que é presunto, salsicha, linguiça. A pesquisa acompanhou 500 mil de pessoas de países europeus durante 13 anos e foi publicada nesta quinta-feira no respeitável jornal científico BMC Medicine. Veja aqui, alguns dos mais famosos jornais do mundo comentaram o trabalho, como o The Guardian e a BBC. Agora vamos deixar de falar de diabetes para começar a falar de câncer. Consumo de proteínas animais, como carnes, queijo e leite, aumentam em 4 vezes as chances de morrer de câncer, diz novo estudo. O estudo acompanhou mais de 6 mil pessoas por 20 anos e traz números impressionantes. Mais proteína animal, mais chances de morrer de câncer. O autor do estudo, Walter Longo, é professor de gerontologia da Universidade do Sudeste da Califórnia e diretor do Instituto da Longevidade. O pesquisador descobriu também que mesmo quem come quantidades moderadas de proteína de origem animal tem 3 vezes mais chances de morrer de câncer. Câncer de intestino está ligado ao consumo de carne vermelha, conclui o estudo da USP. É o que mostra uma revisão de 6 estudos científicos, que será apresentada em junho no Congresso da Sociedade Americana de Câncer, no ZEWA, sob o comando de Alexandra Paula Zadunai, especialista em enfermagem oncológica pela Universidade de São Paulo.
Segundo matéria publicada ontem no UOL, com informações da agência Estado, quem consome carne bovina ou suína diariamente, independente da quantidade, tem 35% mais chances de desenvolver um tipo de câncer que vem matando milhões de pessoas ao redor do mundo, o de intestino. Se esse consumo diário for de algum tipo de embutido, como salsicha, linguiça, salame, presunto ou peito de peru, essa porcentagem sobe para 49%. O câncer de intestino é o segundo em número de mortes em São Paulo. Carne vermelha pode aumentar o risco de câncer, diz estudo. O ferro presente na carne vermelha pode desencadear o processo da doença por meio de um gene defeituoso no intestino, diz novo estudo. Cientistas alertam que os altos níveis de ferro presentes na carne vermelha podem aumentar o risco de câncer no intestino, segundo informa o jornal britânico Daily Mail. O ferro pode desencadear o processo da doença por meio de um gene defeituoso neste órgão. Então, percebo que muitas pessoas encaram esses dados falando assim: olha, eu tenho um tio, eu tenho um avô que sempre comeu carne, que sempre fumou, que sempre bebeu, e tá aí, ele tá saudável, tá vivo. E essas pesquisas aí são tudo balela. Meu tio, meu avô, nunca ficou doente. Cara, primeiro, você está entendendo que comer carne é igual a 100% de chance de pegar doenças, enfermidades. O que não é. Comer carne, na verdade, aumenta as chances significativamente de você pegar algum malefício, alguma enfermidade. Não pense que é 100% de chance. Fazendo analogia, se você for brincar de roleta russa, você tem uma chance de morrer no primeiro disparo. Pode ser que saia uma bala, pode ser que não saia. Agora, você vai se arriscar em brincar de roleta russa? Agora, você vai se arriscar em comer carne e pegar alguma enfermidade? É praticamente um bingo. Se você come carne em quantidade moderada, você tem chance de ser premiado com uma enfermidade. Se você comer um pouco mais de carne, você está comprando mais uma cartela. Você tem mais chances ainda de ser premiado com uma enfermidade. E agora eu imagino que você vai falar dos gaúchos, que eles vivem fazendo churrasco, estão lá saudáveis, mas vejamos então a seguinte notícia. Tipos de câncer que mais matam no Brasil. Pesquisas apontam que o câncer é a segunda doença que mais mata no Brasil, ficando atrás apenas dos problemas cardiovasculares. Daqui a pouco a gente vai ver o que a carne contribui para os problemas cardiovasculares. O número de pessoas que sofrem com tumores cancerígenos é maior nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, olha aí os gaúchos, Minas Gerais, Paraná e Santa Catarina. Então não pense que os gaúchos estão com essa bola toda. Eles estão pagando um preço muito caro pelos seus hábitos. Próxima notícia. Estudo de Harvard aponta ligação entre o consumo de carne vermelha e o câncer de mama. Após acompanhar quase 90 mil mulheres por mais de 20 anos e observar 2.830 casos de câncer de mama no grupo, pesquisadores de Harvard, no ZEWA, concluíram que há uma ligação clara entre o consumo de carne bovina e o desenvolvimento do câncer de mama. Continuando, os pesquisadores, liderados pela Escola de Saúde Pública de Harvard, analisaram a dieta das quase 3 mil mulheres entre 24 e 43 anos que desenvolveram câncer de mama no período do estudo para chegar à conclusão: ingestão elevada de carne vermelha no início da idade adulta pode ser um fator de risco para o câncer de mama, diz estudo publicado no British Medical Journal, periódico médico. Segundo o estudo, o risco de câncer de mama pode ser reduzido em 19% em mulheres na idade da pré-menopausa, por volta dos 45 anos, apenas com a substituição de uma porção de carne vermelha consumida ao dia por leguminosas como feijão, lentilha ou grão de bico. Vamos ver esse novo estudo de Harvard. Consumir carne vermelha aumenta risco de morte, afirma novo estudo de Harvard. Mais uma vez, a Universidade de Harvard, no ZEWA, uma das mais respeitadas no mundo, divulga um estudo condenando a ingestão de carne. O trabalho, que acompanhou mais de 120 mil pessoas durante quase 30 anos,
concluiu que o consumo diário de carne vermelha aumenta o risco de morte prematura em até 20%. Os cientistas de Harvard concluíram que a forma mais eficaz de substituir a carne no cardápio, com o intuito de evitar as doenças geradas por ela, é utilizar nozes. Substituir a carne vermelha por nozes provou que o risco de mortalidade cairia em 19%. Incentivar a população a reduzir ou deixar o consumo de carne traria uma economia de bilhões de dólares em saúde pública, segundo especialista. Mais de 75% dos 2,6 bilhões de dólares gastos anualmente com saúde nos Estados Unidos são por motivo de doença crônica, disse Dan Onish, médico e nutricionista da Universidade da Califórnia, em São Francisco. Consumir menos carne vermelha pode ajudar a reduzir a mortalidade devido a essas doenças e reduzindo assim os custos com a saúde. Complementa. Próxima notícia. Vegetarianos têm menor risco de câncer. Vegetarianos são 45% menos propensos a desenvolver câncer no sangue, revelou um estudo publicado nesta quarta-feira pela revista científica British Journal of Cancer. A pesquisa, conduzida pela Unidade de Epidemiologia do Câncer Research UK da Universidade de Oxford, concluiu ainda que a abstinência de carne também reduz em 12% o risco de se ter qualquer tipo de câncer. Estudo relaciona consumo de carne vermelha com câncer renal. Os participantes que consumiam mais carne vermelha, cerca de 115 gramas por dia, muito pouco, tinham 19% mais propensão a serem diagnosticados com câncer renal do que os que comiam até 31 gramas de carne vermelha por dia. A análise levou em conta outros aspectos que poderiam influenciar o risco de câncer, como idade, raça, consumo de frutas e legumes, tabagismo, consumo de álcool, hipertensão e diabetes. Próxima notícia. Estudo aponta que uma alimentação vegana pode prevenir a doença ou ajudar na luta contra o câncer. Veganos têm menos chance de ter câncer do que ovo-lacto-vegetarianos e do que quem come carne. Novo estudo, encomendado pelo Instituto Nacional do Câncer, do ZEWA, e publicado no US National Library of Medicine, PubMed, conclui que a alimentação vegana é a mais eficaz na prevenção e na luta contra o câncer. Vamos agora sair do câncer e ver o que a carne contribui para os problemas cardiovasculares. Estudo britânico conclui que vegetarianos têm 32% menos chance de desenvolver problemas cardiovasculares. Estudo de 12 anos da Universidade de Oxford, no Reino Unido, concluiu que vegetarianos têm 1/3 menos de chance de desenvolver doenças do coração do que quem come carnes. Próxima notícia. Novo estudo aponta a participação de bactérias na relação entre o consumo de carne e doenças do coração. Além da gordura saturada e do colesterol, consumo de carnes e laticínios aumentam as chances de doenças cardiovasculares por presença de bactérias que se alimentam de uma substância química presente nesses produtos, segundo um estudo publicado recentemente no periódico Nature Medicine. Estudo conclui que o consumo de carne e laticínio é pior para o coração do que se pensava. A novidade é que bactérias do trato digestivo humano consomem um componente químico da carne e dos laticínios e liberam óxido de trimetilamina, causador de doenças cardiovasculares. Próxima notícia, da BBC. Carne frita ou assada aumenta risco de demência, diz estudo. O cozimento de carne no forno, na grelha ou frigideira libera substâncias químicas que podem aumentar o risco de desenvolver demência, sugere pesquisadores norte-americanos. Os chamados produtos de glicação avançada, os AGE, da sigla inglesa Advanced Glycated End Products, têm sido associados a doenças como diabetes do tipo 2. Bem, não bastasse os problemas que a carne traz por si só à saúde humana, ainda tem problemas adicionais, devido à manipulação dessa carne e da criação dos animais, que deixa essa carne ainda pior para a saúde humana. A propósito, segundo o grupo Onca Animal, essa carne, nessa foto, é friboi. Apurei as fontes para você ter mais detalhes. Destaquei essa imagem do site Agrosoft, mostrando o banho de carrapaticida que um animal está levando. Veja aí o funcionário todo protegido desse banho tóxico
E imagine os danos que o organismo do animal leva com um banho de química desses. Para ilustrar o problema que isso traz, veja a informação que eu trago do site Instituto Biológico, que faz parte da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Governo do Estado de São Paulo. Carrapato bovino está cada vez mais resistente. De 7 grupos químicos de carrapaticidas registrados no Brasil, o ácaro já tem resistência total ou parcial a 5. A pesquisa revelou que de 7 grupos químicos que compõem os carrapaticidas registrados no país, o carrapato bovino tem resistência parcial ou total a 5. Os casos de carrapatos resistentes aos piretroides, um tipo de carrapaticida, passaram de 83,33% em 2007 para 100% em 2008. Veja aí que um intervalo de 1 ano para o organofosforato clopirifos, a resistência saltou de 50% em 2007 para 95% em 2008. Veja aí que um intervalo de 1 ano e aumentou todo esse número. Essa resistência leva a um aumento no número de aplicações, o que faz o produtor gastar mais, eleva o risco de contaminação ambiental e do aplicador, e fora o animal, né? Fora o problema de resíduos na carne e no leite, diz. Então perceba que cada vez mais você consome um veneno em maior quantidade. Isso a gente está falando só de carrapaticida. Agora vamos ver outro problema que você, comedor de animais, está sujeito a passar. Quase metade da carne brasileira não passa por controle algum. Setor admite que fiscalização de antibióticos e hormônios é falha. Quase metade da carne bovina produzida no Brasil está fora do alcance da fiscalização do Ministério da Agricultura e não tem um certificado de inspeção federal. Aquela notícia foi de 2014, essa é de 2013. Fantástico mostra falta de higiene em abatedouros e abate cruel dos gados. Os repórteres fantásticos percorreram abatedouros pelo Brasil e comprovaram total falta de higiene e extrema crueldade no abate do gado em vários pontos do país. Estimativas obtidas pelo Fantástico indicam que 30% da carne brasileira é produzida sem fiscalização. No chão do matadouro há insetos mortos, poças de sangue secas e fezes de ratos. Essas cenas foram flagradas com câmeras escondidas em abatedouros municipais e estaduais legalizados. Olha só, legalizados. Imagine os que não são legalizados, hein? Agora vamos ver essa notícia do UOL de novembro de 2014. Imagens flagram sofrimento de gado e falta de higiene em abatedouros. Flagrantes feitos em 8 estados mostram que, além de fazer os animais sofrerem antes da morte, funcionários de abatedouro têm pouco cuidado com a higiene e o tratamento dado à carne que vai para a mesa dos brasileiros. Até o transporte do alimento é feito de forma inadequada, em muitos casos sem refrigeração. Embora difícil de acreditar, a maioria dos 280 matadouros mostrados nos vídeos não são clandestinos, ou seja, são legalizados. Agora pense só na beleza que é comprar o seu cadáver e ela vir cheia de vermes. Sim, vermes. Pelo jeito que manipulam esse cadáver, é de se esperar que venha um brinde desses, não é? Opa, eu falei cadáver? Ah, sim, mas é cadáver mesmo. Se você acha que é inadequado associar o termo cadáver a corpos de animais mortos, veja que os próprios documentos oficiais do governo associam a palavra cadáver a animais. Veja a Instrução Normativa número 13, de 18 de dezembro de 2012. Cadáveres de animais. Somos todos animais. Não fujamos disso. E a pergunta é: enquanto você estiver comendo aquele cadáver, você vai ficar reparando se tem vermes? Vamos à próxima notícia. Metade da carne consumida em Pernambuco tem origem clandestina. O telejornal Bom Dia Brasil, da Rede Globo, exibiu na manhã desta segunda-feira uma matéria que revela que 50% de toda a carne que a população pernambucana consome não sai de abatedouros regulamentados, ou como se fizesse uma grande diferença. Como acreditava-se,
em um dos matadouros visitados, que é mantido precariamente pela prefeitura, a pessoa que mata os animais a marretadas é um adolescente de 17 anos. Vamos ver essa notícia. Rússia proíbe importações de carne de 10 frigoríficos brasileiros. Rússia, Belarus e Cazaquistão informaram nesta quarta-feira que 9 frigoríficos exportadores brasileiros de carne bovina e um de carne suína estão proibidos de vender seus produtos para os 3 países, que formam o mercado da União Aduaneira. A medida, decidida na semana passada e ratificada hoje, foi tomada após uma visita de inspeção a 18 empresas brasileiras. Então veja só o veneno que você come. Rússia cancela a importação de carne brasileira. Motivo: uso de ractopamina na ração de bovinos e suínos, que faz com que os animais aumentem rapidamente a massa muscular e cresçam com menos gordura. O produto é proibido em mais de 80 países por provocar doenças no sistema cardiovascular, musculoesquelético, reprodutivo e endócrino. Então, ainda tem a questão do nitrito. Para fazer que a carne fique bem vermelhinha nas prateleiras do supermercado, os produtores colocam nitrito. Caso contrário, a carne ficaria de cor cinza cadavérica. Então, o que diz? Em conjunto com os nitratos, os nitritos são também utilizados para conservar a carne, mantendo a cor e inibindo o crescimento de micro-organismos. No entanto, os nitritos podem formar nitrosaminas, que são cancerígenas. Então, da próxima vez que você vê aquela carne bem vermelhinha na prateleira de supermercado, não esqueça dos nitritos. Você deve estar pensando: ora, os vegetais têm agrotóxicos. Eu não tenho dinheiro para comprar orgânicos. Então, seja na dieta onívora ou na dieta vegetariana, eu vou me intoxicar da mesma forma. Bem, se você acredita que uma dieta vegetariana não orgânica é tão tóxica quanto uma dieta onívora não orgânica, eu vou apresentar motivos para você abandonar essa crença, porque elas não são igualmente tóxicas. A dieta onívora não orgânica é exponencialmente mais tóxica que a dieta vegetariana não orgânica. Uma boa parte dos animais são criados em confinamento, e eles são alimentados com cereais que foram cultivados com agrotóxicos. O animal passa a vida comendo esses cereais, os agrotóxicos vão se acumulando nas suas células adiposas. Se você quer detalhes do que acabei de falar, recomendo que assista esse vídeo do canal Saúde Frugal, onde ele dá uma explicação de forma mais técnica sobre por que ocorre esse processo. E se a gente for comparar a lista de tóxico de uma dieta vegetariana não orgânica com a lista de tóxico de uma dieta onívora não orgânica, veremos que a lista da dieta vegetariana não orgânica é muito menor. Nesse pacote do agrotóxico tem pesticida, herbicida, fungicida, e na dieta onívora não orgânica a gente tem os mesmos componentes, né? Só que o agrotóxico está acumulado nas células adiposas dos animais. Então, quer dizer, você não só tem os agrotóxicos, né, na dieta onívora não orgânica, como também tem o resto do conjunto de carrapaticida, nitrito, antibiótico, hormônio. Então, fica claro que uma dieta onívora não orgânica é exponencialmente mais tóxica que uma dieta vegetariana não orgânica. Ainda tem a questão do pus. Se você procurar, tem vários vídeos no YouTube sobre os animais da pecuária que tem pus. Nesse vídeo o pecuarista se prepara para cortar um pedaço de carne para sair o pus. Agora é impressionante a quantidade que sai de pus. Agora, uma mensagem: tumores na carne são muito comuns. Pergunte a qualquer açougueiro. Não há nada de errado com um tumor purulento. Você vai cortar o tumor e vai lavar o pus com muita água sanitária. E então você vai servir o bife suculento para desinformados que acreditam que a carne em decomposição é a sua única fonte de proteína. Vegetarianos têm várias alternativas para obter proteína. Não se arriscam em comer pus. E você, se arrisca?
Aqui uma notícia falando sobre um estudo. Comer carne vermelha afeta o cheiro do seu corpo. Segundo estudo publicado no jornal Chemical Sense, pessoas que seguem uma dieta vegetariana foram consideradas com odor mais agradável, mais atrativo e menos intenso que pessoas que comem carne animal. Uma outra notícia. O consumo de carnes e queijo está ligado à rinite alérgica, asma e eczema, segundo o novo estudo. O novo estudo, resultado de pesquisas de universidades e centros médicos de 5 países e com dados de 51 nações, incluindo o Brasil, aponta uma ligação clara entre o consumo de gordura saturada e doenças respiratórias, como a rinite alérgica e asma, e também doenças de pele, como o eczema, que ocasiona manchas avermelhadas pelo corpo. Vamos analisar agora, de forma resumida, o que uma dieta composta de animais pode trazer de malefícios para ti. Gordura animal, presente em todos os alimentos de origem animal, está diretamente relacionada a males como obesidade, hipertensão, infarto, etc. Nitritos e nitratos, corantes e conservantes aplicados às carnes para conservar a cor e retardar o apodrecimento, comprovadamente cancerígenos. Hormônios sintéticos, hormônios artificiais aplicados para acelerar o crescimento de animais criados para abate ou aumentar a produção de leite, relacionados diretamente a diversos males, como os vários tipos de câncer. Hormônios naturais do animal, ligados a diversos distúrbios, como câncer de mama e de próstata e males de ordem sexual e reprodutiva. Pesticidas, aplicados no pasto para combater as pragas, são absorvidos e retidos pelo animal, relacionados a várias disfunções no organismo humano. Sedativos, aplicados para reduzir o estresse do confinamento. Seus resíduos permanecem no animal, causa dependência e se relaciona a vários distúrbios. Toxinas naturais, acumuladas a partir do estresse do animal devido ao confinamento ou no momento do abate, contaminam o organismo humano. Antibióticos, aplicados aos animais para a prevenção de doenças, os seus resíduos permanecem no animal. Também causa diversas reações negativas. Bactérias e vírus, doenças transmitidas por bactérias ou vírus, como a salmonela, tuberculose, brucelose, epilepsia, toxoplasmose e outros males. Alcatrão, impregnado a carne do churrasco, salames, linguiças e outros embutidos no processo de defumação. É a mesma substância encontrada no cigarro e é, da mesma forma, altamente tóxica e causadora de câncer. Para mais informações, acesse aí o site da ONCA. No site do Vista-se, a gente pode encontrar a mensagem do seguinte médico. Ele diz: se eu, aos 55 anos, tive a oportunidade de reconhecer que, em todos esses anos, não me alimentei e sim me intoxiquei, sou obrigado, pelas oportunidades a mim permitidas e por ser um médico, de recomendar a todos os meus pacientes que deixem de comer carne. Dr. Eduardo Lima, médico CRM 9310. Existem dietas que dão grande importância para a carne, como a dieta Atkins, e veja o que aconteceu com o mentor dela. Ele entrou para a estatística americana de mortos por doença coronária. Vamos ver agora o que o Dr. Neil Barnard fala. Ele também é professor universitário de medicina. A indústria da carne tem contribuído mais para a morte de norte-americanos do que todas as guerras deste século, todas as catástrofes naturais e de todos os acidentes de automóveis combinados. Se a carne bovina é a sua ideia de verdadeiro alimento para pessoas de verdade, é melhor você viver perto de um bom hospital. Já dizia o pai da medicina, que a alimentação seja teu único remédio. Hipócrates. Você deixaria o seu filho fumar? Dar carnes a crianças é uma péssima escolha. Há várias formas de se obter nutrientes sem precisar recorrer a carnes. Então, seja esperto e não utilize carnes. Bem, já vou terminando o vídeo e como uma última informação, fique sabendo que as maiores quantidades de coliformes fecais são encontradas no queijo e na carne. Deu fome? Então, bom apetite! Veja aí na descrição do vídeo as referências bibliográficas. Então é isso.
Acompanhe os próximos vídeos. Envie esse vídeo para as pessoas que você considera importante. E vamos nos informar. Fique de olho nos próximos vídeos. E até mais!